A chave é manter a companhia apenas de pessoas que o elevam, cuja presença evoca seus melhores relacionamentos, falsos que podem ser difíceis de identificar, assim como é um desafio distinguir uma miragem de um oásis no vasto deserto da interação humana, em um mundo cheio de reuniões e desencontros, onde máscaras de cordialidade e interesse próprio são habilmente usadas para descobrir quem realmente se importa conosco. É uma arte que exige não só intuição, mas também olhar atento. E às vezes acabamos acreditando demais na bondade e boa vontade dos outros, quando o que realmente acontece é que estamos apenas sendo usados como um jardineiro habilidoso que sabe como distinguir as plantas que nutrem daquelas que sugam os nutrientes do solo. Devemos aprender a identificar aqueles que em nossas vidas são verdadeiros aliados, mas também devemos reconhecer aqueles que são parasitas emocionais. Portanto, falaremos agora sobre sinais sutis e padrões menos óbvios, que revelam as intenções ocultas por trás de sorrisos forçados e promessas vazias. Se você está aqui, é porque se interessa pelo desenvolvimento pessoal. E neste conteúdo falaremos sobre a sabedoria de decifrar esses enigmas humanos, iluminando o caminho para uma vida mais autêntica e gratificante em relacionamentos. Antes de começarmos, gostaria de pedir que não deixem de assistir esse vídeo até o final, pois todo o conteúdo é importante. Sejam fortes e mantenham o foco. Não esqueçam de clicar no botão curtir e se inscrever no canal. Número 15. Fracasso em cumprir promessas. Este ato de fazer e quebrar promessas pode ser comparado a um ato teatral, uma performance onde as palavras são os atores e as ações são o roteiro negligenciado. Esses indivíduos dominaram a arte da persuasão verbal, pintando imagens vívidas de compromisso e apoio. No entanto, suas palavras são muitas vezes desprovidas da substância da ação. Eles criam expectativas com o floreio de um pintor, mas quando chega a hora de transformar esses sonhos pintados em realidade, eles vacilam, revelando o vazio de suas seguranças em tais relacionamentos. O padrão surge quando o seu apoio é mais necessário, quando a sua promessa está para ser cumprida. Esses indivíduos muitas vezes desaparecem, deixando um vazio cheio de desilusão. Esta ausência em momentos de necessidade não é apenas uma quebra de confiança, é um indicador claro das suas verdadeiras motivações. Suas promessas são ferramentas de manipulação destinadas a extrair valor, confiança ou apoio, sem intenção de reciprocidade. O fracasso no cumprimento das promessas torna-se, portanto, um teste decisivo. Distingue entre aqueles que valorizam os relacionamentos como uma via de mão dupla de respeito e apoio mútuos, e aqueles que veem os relacionamentos apenas como caminhos de ganho pessoal, para aqueles que são deixados em apuros. A experiência muitas vezes traz uma lição dolorosa, mas valiosa. Nem todas as promessas são construídas com base na honestidade e integridade. Portanto, o não cumprimento das promessas é um comportamento crítico para observar. Uma compreensão e identificação de indivíduos que procuram usar os outros é um comportamento que fala mais alto do que as palavras mais eloquentes, revelando o verdadeiro caráter e intenção de uma pessoa. E reconhecendo esse padrão, pode-se aprender a navegar no complexo terreno das relações humanas com um olhar mais perspicaz, salvaguardando sua confiança e investimento emocional. Número 14. Comentários depreciativos ou desdenhosos. Indivíduos que habitualmente usam outros como trampolins para seu ganho pessoal são adeptos do uso de comentários depreciativos como uma ferramenta para a erosão, corroendo a autoestima, a confiança e o senso de valor próprio em seus alvos. Esses comentários, às vezes disfarçados de humor ou brincadeiras casuais, são na verdade farpados, ganchos projetados para derrubar, em vez de elevar. Eles podem banalizar seus sucessos, zombar de suas aspirações ou parecer desinteressados e indiferentes às suas lutas e desafios. O comportamento é semelhante a uma guerra psicológica sutil. Ao subestimar sistematicamente suas realizações e aspirações, esses indivíduos criam um desequilíbrio no relacionamento.
É um movimento calculado para garantir que você permaneça em uma posição de dúvida e de autoestima diminuída, tornando-o mais suscetível à manipulação e controle. Aos olhos deles, sua autoestima diminuída eleva seu status, solidificando sua posição de domínio no relacionamento. Além disso, essas observações desdenhosas são muitas vezes um reflexo de suas próprias inseguranças e sentimentos de inadequação. Ao menosprezarem os outros, eles tentam mascarar suas próprias vulnerabilidades e projetar uma fachada de superioridade. Este comportamento é um sinal revelador de sua incapacidade de se envolver em relacionamentos saudáveis de apoio e recíprocos. Reconhecendo e compreendendo esse padrão de comportamento é crucial para permitir que você veja através do véu do encanto superficial que tais indivíduos muitas vezes usam e compreender a dinâmica tóxica subjacente da relação. Serve como um aviso para abordar o comportamento com o indivíduo, estabelecendo limites claros ou se distanciando de um ambiente tão tóxico. Número 13. Benefício unilateral. Isso pode se manifestar em várias facetas de um relacionamento, seja financeiro, emocional ou prático. O usuário pode frequentemente pedir dinheiro emprestado ou recursos com promessas de reembolso ou reciprocidade que nunca se materializam. Emocionalmente, eles podem depender fortemente do outro para apoio, validação e atenção, mas oferecem pouco ou nada em troca. Quando os papéis são invertidos, na prática, eles poderiam habitualmente buscar favores, assistência ou tempo, mas estão visivelmente ausentes ou muito ocupados quando sua contraparte precisa de ajuda. A unilateralidade é semelhante a um relacionamento parasitário na natureza, onde um organismo se beneficia às custas do outro. O usuário, como um parasita, obtém alimento, neste caso, apoio financeiro ou prático emocional, sem contribuir igual ou adequadamente para o bem-estar de seu hospedeiro. Às vezes, essa falta de reciprocidade pode esgotar os recursos do doador, sejam eles emocionais, financeiros ou temporais, deixando-os esgotados e insatisfeitos. Os motivos por trás do benefício unilateral geralmente estão enraizados em um egocentrismo profundamente arraigado e na falta de empatia. O usuário vê os relacionamentos através de uma lente transacional, avaliando as interações com base no que eles têm a ganhar, e não naquilo que podem contribuir. Fundamentalmente falho, pois ignora o valor inerente do respeito mútuo, apoio e dar e receber. A identificação desse padrão requer um olho perspicaz. Envolve reconhecer a persistente falta de reciprocidade e o sentimento de estar perpetuamente mudado no relacionamento. Exige uma avaliação honesta sobre se as interações fazem você se sentir valorizado e respeitado ou usado e desvalorizado. Número 12. Desrespeito por suas necessidades ou sentimentos. Esse padrão de comportamento, em que a paisagem emocional de alguém é consistentemente ignorada ou desvalorizada, é semelhante a cuidar de um jardim onde apenas uma flor pode florescer, enquanto as outras são negligenciadas. Em tais interações, as necessidades e desejos do usuário são priorizados, enquanto os seus são marginalizados ou descartados. Suas ações e palavras tornam-se as tesouras que cortam seu bem-estar emocional, deixando você se sentir desvalorizado e invisível no relacionamento. Esse desrespeito pode se manifestar de várias formas. Pode ser evidente na maneira como eles rotineiramente ignoram suas necessidades emocionais. Não fornecem apoio ou compreensão em momentos em que você está vulnerável ou necessitado. Pode ser visto na indiferença às suas opiniões e escolhas, onde sua voz é abafada pela narrativa dominante. Eles podem negligenciar o reconhecimento de suas conquistas ou, pior ainda, minimizar suas lutas para minimizar as questões que pesam sobre você. Tal comportamento não é apenas insensível, é uma negligência calculada, uma ferramenta usada para manter a vantagem no relacionamento, invalidando seus sentimentos e necessidades. O usuário cria um ambiente onde sua autoestima é prejudicada, tornando-o mais suscetível à influência e ao controle deles. É uma forma de manipulação emocional executada sutilmente, mas com impacto significativo.
Essa dinâmica é particularmente prejudicial porque atinge o âmago do bem-estar emocional de alguém. A necessidade de ser ouvido, compreendido e valorizado é fundamental. Quando essas necessidades são repetidamente ignoradas, pode levar ao declínio da autoestima e a um sentimento de isolamento, mesmo quando se está em um relacionamento aparentemente ativo. Para navegar em tais águas, é essencial reconhecer os sinais de negligência emocional. Neste contexto, a consciência se torna um farol, guiando você para longe de relacionamentos onde seu bem-estar emocional está em risco. Ela capacita você a buscar conexões onde a reciprocidade, o respeito e o cuidado mútuo são o pilar fundamental. Número 11. Manipulação emocional. Muitas vezes, ela começa insidiosamente com o manipulador se apresentando como atencioso e cuidadoso. No entanto, essa fachada rapidamente se transforma em um mecanismo para induzir sentimentos de ansiedade, inadequação ou culpa em seu alvo. Eles se tornam hábeis em apertar botões emocionais, elogiando e elevando quando for adequado ao seu propósito, e em seguida, criticando ou minando duramente para criar dúvidas e dependência. Considere a analogia de um jardineiro e uma planta delicada. Um jardineiro atencioso nutre, fornecendo a quantidade certa de água e luz solar. Em contraste, o manipulador emocional, como um jardineiro negligente, alterna entre regar em excesso e deixar a planta murchar. Eles usam extremos emocionais para desestabilizar, criando um ambiente onde o alvo se torna emocionalmente dependente, buscando constantemente a aprovação e validação do manipulador para recuperar aquela sensação inicial de calor. Essa manipulação muitas vezes atinge o âmago do bem-estar emocional de alguém. Eles podem banalizar suas realizações ou ampliar suas falhas, para mantê-lo em um estado perpétuo de dúvida. Podem torcer situações para fazer você se sentir culpado por ações normais, transferindo a culpa para garantir que você seja sempre o único a pedir desculpas. Em relacionamentos onde a manipulação emocional está em jogo, o equilíbrio de poder está sempre distorcido. O manipulador decide quando oferecer afeto e quando retirá-lo, mantendo seu alvo desequilibrado. Essa dinâmica não se trata de crescimento ou apoio mútuo, trata-se de alimentar as necessidades do manipulador às custas da saúde emocional do outro. Identificar a manipulação emocional requer uma consciência aguçada dessas dinâmicas, que envolve reconhecer os padrões de interação em que os sentimentos de alguém são consistentemente brincados. Exige introspecção para entender como essas interações afetam o senso de identidade e o bem-estar emocional. Número 10. Falta de apoio genuíno. Imagine uma árvore em uma vasta floresta, idealmente apoiada por árvores ao redor e vegetação rasteira, recebendo abrigo de nutrientes e a companhia de um ecossistema próspero. Agora, imagine uma árvore em pé sozinha em uma paisagem árida, sem nenhuma outra flora para oferecer apoio ou proteção. Isso é semelhante a estar em um relacionamento com alguém que não tem interesse genuíno em seu bem-estar. Você fica sozinho, sem apoio, seus ramos buscando uma camaradagem que nunca surge. Em tais relacionamentos, seus objetivos, projetos e desafios são enfrentados com apatia ou gestos simbólicos de apoio. Esta pessoa pode não desejar seus planos, oferecer uma boa sorte tímida ou até mesmo verbalizar apoio, mas suas ações ou a falta delas falam mais alto quando se trata de assistência tangível, conselhos significativos ou até mesmo um ouvido atento durante tempos difíceis. Sua presença está visivelmente ausente, sua ajuda, se oferecida, tende a ser superficial, mais uma questão de forma do que de substância, e muitas vezes evapora quando mais precisam. A razão por trás dessa falta de apoio genuíno está enraizada no foco no interesse próprio. Seus sucessos ou fracassos, seus desafios ou interesses só interessam aos resultados, pois os afetam ou a seus objetivos. Eles veem os relacionamentos através de lentes transacionais, onde o investimento emocional é calculado com base em retornos pessoais potenciais. Essa atitude cria um desequilíbrio onde uma das partes dá continuamente, seja esforço,
cuidado ou recursos, enquanto o outro, muitas vezes, faz com que o doador se sinta desvalorizado e invisível. Reconhecendo que esta falta de apoio genuíno é crucial para compreender a natureza do seu relacionamento com tal indivíduo, exige uma avaliação honesta da reciprocidade em suas interações. Identificar e abordar essa falta de apoio é a chave para garantir que você invista seu tempo e energia em relacionamentos que nutrem números recíprocos e genuinamente solidários. Número 9. Competição constante. Imagine um jogo de xadrez onde cada movimento é calculado não apenas para avançar a posição de alguém, mas também para minar sistematicamente o oponente. De maneira semelhante, uma pessoa que apenas deseja usá-lo, muitas vezes, tratará seu relacionamento como um jogo estratégico. Cada uma de suas decisões, conquistas ou mesmo desafios se torna uma oportunidade para eles afirmarem superioridade, seja ofuscando seus sucessos profissionais, superando suas realizações pessoais ou minando sutilmente suas decisões. Suas ações são motivadas pela necessidade de permanecer à frente nesta competição autoimposta. Esta competição constante manifesta-se de várias maneiras. Em um ambiente profissional, eles podem tentar ofuscá-lo em reuniões ou receber crédito pelas suas ideias. Em relacionamentos pessoais, eles podem minimizar suas experiências ou realizações, muitas vezes justapondo as suas para parecerem mais significativas. Mesmo em conversas casuais, há uma tendência palpável deles tentarem provar que são mais inteligentes ou mais bem-sucedidos. A raiz desse comportamento está em uma insegurança profunda e em uma percepção distorcida de valor próprio, onde seu valor é medido não por seu próprio mérito, mas por ser superior a outros. Em um jogo de soma zero, onde, para eles ganharem, outra pessoa, neste caso, você, deve perder. É uma mentalidade onde o crescimento mútuo é ofuscado pelo desejo de fazer mais e ofuscar. O envolvimento com alguém que exibe competição constante pode ser emocionalmente exaustivo, pois cria um ambiente de tensão perpétua onde a colaboração ou apoio genuíno são substituídos pela rivalidade. Seus sucessos não são celebrados, mas vistos como desafios ao seu domínio. Suas lutas não são enfrentadas com empatia, mas vistas como oportunidades para eles obterem vantagem. Identificar e compreender esse padrão é crucial, pois ajuda a definir limites e recalibrar o relacionamento, se possível, para uma dinâmica mais saudável e colaborativa. Envolve reconhecer que a base de qualquer relacionamento construtivo é o respeito e o apoio mútuo, não uma corrida implacável pela superioridade. Número 8. Ausência em momentos críticos. Esse padrão de comportamento lembra uma árvore que fornece sombra apenas quando o sol está suave, mas desaparece quando as nuvens de tempestade se reúnem. Nos bons momentos, quando a navegação é tranquila, eles estão lá, aproveitando a luz compartilhada e possivelmente colhendo os benefícios do relacionamento. No entanto, quando o tempo vira e surgem desafios, quando o apoio é mais necessário, sua presença diminui, deixando você enfrentar a tempestade sozinho. Esses indivíduos tratam os relacionamentos como uma conveniência, um meio para um fim, onde seu envolvimento é pesado em uma escala pessoal de benefício. Seu apoio é superficial e estendido apenas quando está alinhado com seus interesses ou quando há algo a ganhar. Em momentos críticos, seja uma crise pessoal, um revés profissional ou turbulência emocional, sua ausência é palpável. É nesses momentos que o apoio genuíno e a empatia são mais necessários, mas suas verdadeiras prioridades e falta de compromisso com o relacionamento são claramente reveladas. O impacto desse comportamento na pessoa que está decepcionada pode ser profundo, gerando um sentimento de traição e desilusão. Destroem a confiança e a confiabilidade que se pensava serem fundamentais para o relacionamento, levantando questões sobre a própria natureza do vínculo e muitas vezes levando a uma reavaliação do papel e do valor do indivíduo na vida de alguém. Compreender esse padrão é essencial para reconhecer a natureza do relacionamento e as verdadeiras intenções da outra pessoa. Requer o reconhecimento de que o apoio consistente
tanto em momentos de alegria quanto em tempos de adversidade, é a pedra angular de qualquer relacionamento significativo. A percepção de que alguém está ausente durante seus momentos críticos serve como um teste crítico, ajudando a distinguir entre aqueles que estão genuinamente investidos em seu bem-estar e aqueles que estão no relacionamento apenas para ganho. Número 7. Falta de reciprocidade. Imagine uma gangorra onde um lado está carregado com o peso de esforços, sacrifícios e compromissos, enquanto o outro lado é leve como uma pena, desprovido de contribuições equivalentes. Essa imagem representa um relacionamento sem reciprocidade. Em tais conexões, você se vê investindo consistentemente tempo, energia e emoções, se esforçando para nutrir e sustentar o vínculo. Por outro lado, as contribuições da outra pessoa são mínimas, muitas vezes simbólicas ou totalmente ausentes. Essa disparidade no esforço pode se manifestar de várias maneiras. Pode ser você sempre iniciando a comunicação e fazendo planos, enquanto as respostas são mornas ou não comprometedoras. Pode ser o seu apoio e compreensão contínuos, sem receber o mesmo nível de empatia ou assistência quando você precisar. Mesmo ao compartilhar experiências pessoais e vulnerabilidades, você pode se encontrar aberto e receptivo, enquanto a outra pessoa permanece cautelosa ou desinteressada. As razões por trás dessa falta de reciprocidade estão enraizadas em uma abordagem egocêntrica dos relacionamentos para o usuário. O relacionamento é visto como uma conveniência, um recurso a ser explorado conforme necessário, sem a intenção de uma troca significativa. O envolvimento é calculado e depende do que beneficia a outra pessoa, desconsiderando as necessidades e sentimentos da outra pessoa. A abordagem é contrária à essência de relacionamentos saudáveis que prosperam no dar e receber experiências compartilhadas e um investimento equilibrado de trabalho emocional. Reconhecer a falta de reciprocidade requer uma observação atenta da dinâmica do relacionamento. Envolve perguntar se os esforços para sustentar e aumentar a conexão são mutuamente compartilhados ou assumidos desproporcionalmente por você. Isso exige uma avaliação honesta de se o relacionamento parece enriquecedor ou desgastante. Número 6. Fofoca igual ou distorcida e a quebra de confiança. Isso pode ser comparado a uma faca de 2 gumes em uma borda. O ato de fofocar sobre os outros cria uma falsa sensação de camaradagem e confiança. Pode parecer como se eles confiassem em você, atraindo você para um círculo de confiança aparentemente exclusivo. No entanto, o outro gume da espada é muito mais sinistro, envolvendo a traição de sua confiança, onde as informações íntimas ou sensíveis que você compartilhou confidencialmente tornam-se alimento para fofocas com outras pessoas. Essa traição não é apenas uma violação da confiança. É um movimento estratégico para minar o seu senso de segurança e privacidade no relacionamento. Essa conduta revela um desrespeito calculado pela santidade das informações pessoais e um flagrante desrespeito pelos limites da confidencialidade. O uso que aproveita a fofoca como uma ferramenta de manobra social, muitas vezes se posicionando como um nexo de informações, disseminando e distorcendo informações, busca manipular percepções, criar alianças ou até mesmo discórdia, tudo em seu benefício. Esse comportamento demonstra uma abordagem utilitária para relacionamentos, onde as pessoas são vistas como meios para um fim e informações confidenciais como moeda a ser negociada. O impacto de tais ações sobre a vítima é multifacetado. Promove um ambiente de desconfiança e insegurança, minando a própria base do que poderia ter sido um relacionamento de apoio e confiança. Pode levar a repercussões sociais e emocionais, pois o uso indevido de informações pessoais pode prejudicar a reputação, os relacionamentos e a autoestima. Identificar esse padrão de comportamento é crucial para se proteger contra tais predações relacionais. Isso envolve estar vigilante sobre como falam dos outros na sua ausência e ser cauteloso sobre as informações compartilhadas com eles. Observar o respeito pela confidencialidade e a propensão para se envolverem em fofocas
pode fornecer informações valiosas sobre o caráter e as intenções da outra pessoa. Reconhecer e abordar esse padrão é fundamental para manter a dignidade e garantir que os limites pessoais sejam respeitados em todos os relacionamentos. Número 5. Disponibilidade seletiva. Selecionar a disponibilidade que você está disponível, enquanto eles não são seletivos, pinta o quadro de um relacionamento unilateral, semelhante a uma linha telefônica, onde apenas uma parte está sempre ligando para você. Nessa dinâmica, estão perpetuamente prontos para dar um ouvido, estender a mão ou oferecer apoio ao seu calendário. Suas emoções e recursos são livros abertos facilmente acessíveis a eles, em total contraste com a disponibilidade da outra pessoa, que é tão rara quanto um cometa no céu noturno, ocasionalmente imprevisível e sempre nos termos deles. Essa discrepância na disponibilidade não é apenas uma questão de agendas lotadas ou prioridades conflitantes. É uma escolha deliberada, uma postura estratégica adotada pelo usuário. Sua indisponibilidade serve a um propósito duplo: mantém uma distância conveniente para eles e os coloca em uma posição de controle. Limitando sua disponibilidade, eles criam uma dinâmica em que você fica com vontade de se sentir grato com mais frequência por qualquer coisa, tempo ou atenção que eles desejam oferecer. Em tais relacionamentos, seus esforços para se conectar ou se envolver são frequentemente recebidos com desculpas, atrasos ou negligência total. Suas mensagens podem ficar sem resposta, suas chamadas não são respondidas, suas necessidades não são reconhecidas. E quando eles se envolvem, muitas vezes se alinha com suas necessidades ou mudança de agenda. O relacionamento torna-se uma rua de mão única, onde seu papel se torna o de uma conveniência, em vez de um parceiro valioso. O impacto emocional desse padrão pode ser significativo, gerando sentimentos de inadequação à medida que você começa a questionar o valor de suas contribuições e seu valor aos olhos da outra pessoa. Cria uma corrente subterrânea de frustração e ressentimento nascida da percepção real de que seus esforços e disponibilidade não são retribuídos. Reconhecer o padrão de disponibilidade seletiva é crucial. Isso envolve recuar e avaliar objetivamente o equilíbrio entre esforço e disponibilidade no relacionamento, exigindo a compreensão de que relacionamentos saudáveis são construídos com base no esforço de respeito mútuo e na presença. Número 4. Fazendo você se sentir culpado. Visualize um cenário em que a culpa é como uma corda de um titereiro puxando a consciência dos benevolentes, levando-os por um caminho que eles podem não escolher de bom grado. A pessoa que está usando você sabe como mexer os pauzinhos, aproveitando habilmente seu senso de responsabilidade, empatia ou justiça. Podem enquadrar os pedidos de uma forma que a recusa faria com que você parecesse indiferente ou egoísta. Alternativamente, eles poderiam lembrá-lo de favores ou incidentes passados, sugerindo uma dívida não declarada que você agora é obrigado a pagar. Essa tática de induzir culpa é muitas vezes sutil e insidiosa. Começa com pequenos favores ou concessões, gradualmente se transformando em demandas mais significativas ao longo do tempo. Seus limites são desgastados e sua capacidade de recusar diminui, deixando você se sentindo preso em um ciclo de culpa e submissão. As necessidades e desejos da outra pessoa ocupam o centro do palco, enquanto os seus são marginalizados ou totalmente descartados. A eficácia desta tática reside na sua capacidade de explorar um aspecto fundamental da natureza humana: o desejo de ser visto como bom, útil e atencioso. Ao fazer você se sentir culpado, o usuário distorce essas virtudes, transformando-as em alavancas de controle. Você se vê fazendo coisas não por desejo genuíno ou mútuo respeito, mas por um sentimento de obrigação imposta, muitas vezes sentindo-se ressentido ou esgotado. Reconhecer quando alguém está usando a culpa para manipulá-lo é crucial para manter a integridade de seus limites pessoais e bem-estar emocional. Entre pedidos genuínos de ajuda e tentativas de explorar a sua boa vontade, também requer a coragem de questionar as motivações por trás dos pedidos e fazer valer o seu direito de dizer não sem se sentir culpado.
Identificar e abordar essa tática manipuladora é essencial para promover relacionamentos mais saudáveis, baseados no respeito mútuo, cuidado genuíno e livre escolha, em vez de obrigação e culpa. Número 3. Falta de interesse pessoal. Imagine uma conversa como uma rua de mão dupla movimentada com o tráfego de pensamentos, experiências e emoções fluindo para frente e para trás em um relacionamento saudável. Esta rua está viva, com a troca de interesse e cuidado mútuos. No entanto, ao lidar com alguém que só quer usar você, esta rua se transforma em uma via de mão única. Suas histórias e experiências conduzem a conversa, enquanto tentam direcionar o diálogo para a sua vida, muitas vezes encontrando desvios ou becos sem saída. Essa falta de interesse pessoal se manifesta de várias formas. Relacionamentos com esses indivíduos muitas vezes parecem monólogos vestidos como diálogos. Eles mergulham avidamente nas minúcias de suas vidas diárias, seus desafios e triunfos, esperando sua atenção e empatia. No entanto, quando os holofotes se voltam para você, o interesse deles diminui. Eles podem responder com acenos superficiais, mudar de assunto abruptamente ou mostrar visível desinteresse ou impaciência. Seus problemas e experiências, por mais significativos que pareçam, mal são registrados em seu radar de preocupação. Esse comportamento não é apenas uma falta de etiqueta social ou uma ausência de habilidades de conversação. É uma indicação deliberada de suas prioridades e intenções. Dominando a conversa e desconsiderando suas histórias, eles estabelecem uma dinâmica onde suas necessidades, opiniões e vida têm precedência. É uma forma sutil de egocentrismo, onde o relacionamento gira em torno de seu eixo e seu papel é reduzido ao de um público ou de uma caixa de ressonância. O impacto de tais interações pode ser profundamente desanimador. Pode levar a sentimentos de insignificância e frustração, pois a necessidade humana fundamental de reconhecimento e compreensão não é atendida com o tempo. Esse desequilíbrio pode corroer a base do relacionamento, fazendo com que você se sinta mais como um acessório na vida deles do que como um parceiro igual. Reconhecer esta falta de interesse pessoal é crucial. Envolve estar ciente da dinâmica de suas interações e reconhecer o impacto emocional que essas conversas unilaterais têm sobre você. Exige uma avaliação para saber se o relacionamento é mutuamente enriquecedor ou desgastante. A identificação desse desequilíbrio abre o caminho para a busca de relacionamentos mais recíprocos e gratificantes, onde suas histórias e experiências são valorizadas e respeitadas, tanto quanto a proximidade superficial deles. Número 2. Proximidade superficial. Pode ser comparada à superfície cintilante de um lago que reflete a imagem de profundidade e substância, mas após uma inspeção mais detalhada, descobre-se que falta a profundidade que promete. Em tais interações, as pessoas podem imitar o comportamento de um amigo próximo ou de um parceiro comprometido. Podem se envolver em comunicação frequente, compartilhar risadas e até mesmo participar do que parece ser conversas íntimas. No entanto, esta aparência de proximidade nunca transcende para o reino da verdadeira profundidade. Esta falta de compromisso genuíno se manifesta de várias maneiras. Você pode notar que, embora aproveitem rapidamente os benefícios do relacionamento, são igualmente rápidos em se distanciar, quando isso exige esforço ou sacrifício de sua parte. Em momentos de necessidade, seu apoio é muitas vezes frágil ou inexistente. Eles podem estar presentes durante as alegrias e celebrações, mas visivelmente ausentes em momentos de luta ou vulnerabilidade. Além disso, esta proximidade superficial muitas vezes falta os elementos-chave de confiança e confiabilidade que sustentam relacionamentos autênticos. Planos podem ser feitos apenas para serem quebrados casualmente. Promessas podem ser feitas, mas raramente mantêm sua participação no relacionamento. Muitas vezes é em seus termos, guiados pela conveniência e pelo interesse próprio. O motivo por trás desse comportamento é muitas vezes manter um círculo de contatos que pode ser acionado quando necessário, sem investir no trabalho emocional
que os verdadeiros relacionamentos exigem. É uma estratégia de manter as pessoas próximas o suficiente para a utilidade, mas não próximas o suficiente para exigir compromisso recíproco. No sentido de que é uma forma de proteção emocional, colher os benefícios da proximidade sem o risco de apego ou responsabilidade real. Compreender a dinâmica em jogo em um relacionamento envolve observar os padrões de interação e questionar se a intimidade percebida é acompanhada por ações de comprometimento genuíno e vulnerabilidade compartilhada. Trata-se de discernir se o relacionamento é equilibrado em termos de investimento emocional ou se está direcionado para atender às suas necessidades. É um relacionamento caracterizado por uma fachada de intimidade sem a base de comprometimento genuíno e identificação de crescimento mútuo. Esse padrão permite buscar e nutrir relacionamentos que estão enraizados na autenticidade, reciprocidade e verdadeira profundidade emocional. Número 1. Persistente falta de respeito. Isso é mais do que um lapso ocasional de julgamento ou um deslize de língua no calor de um momento. É um fio contínuo tecido na estrutura do relacionamento que se manifesta de várias formas. Pode ser através de comentários depreciativos, atitudes desdenhosas ou até mesmo desrespeito flagrante por seus sentimentos e limites. Esse comportamento pode ser sutil, como uma série de pequenos cortes, ou evidente como uma ferida flagrante na dignidade. Imagine um jardim onde o respeito é o alimento que ajuda os relacionamentos a florescerem. Em sua ausência, o que resta é uma paisagem árida, onde nada saudável pode crescer. Em tal cenário, toda tentativa de conversa ou conexão se torna um caminho cheio de espinhos de desprezo e desrespeito. A pessoa que exibe essa falta de respeito usa isso como uma ferramenta, seja de forma consciente ou inconsciente, para afirmar domínio ou controle nas relações. É uma forma de diminuir o outro, mantendo a vantagem em uma dinâmica onde a igualdade e o respeito mútuo devem prevalecer. Essa falta de respeito consistente mina profundamente a base do relacionamento. Quando ocorrem divergências, em vez de resolvê-las com compreensão e empatia, elas se tornam campos de batalha sem consideração pelas baixas emocionais. A dinâmica do relacionamento é perturbada, tornando difícil, se não impossível, retornar a um estado de normalidade e respeito mútuo. Compreender e reconhecer esse padrão de desrespeito persistente é vital. Envolve olhar além dos incidentes isolados para ver o padrão mais amplo de comportamento. Trata-se de perceber que o respeito não é apenas em grandiosos gestos, está presente na interação diária, nos pequenos agradecimentos e na forma como as divergências são tratadas. Em conclusão, uma persistente falta de respeito numa relação é um indicador significativo de uma pessoa que o vê não como um parceiro igual, mas como um meio para um fim. Essa falta de consideração pelos seus sentimentos e dignidade revela uma relação que é fundamentalmente desequilibrada e pouco saudável. Identificar essa característica é crucial para quem valoriza seu respeito próprio e busca relacionamentos construídos sobre uma base de respeito mútuo e igualdade. Espero que gostem do vídeo e, já que chegaram até o final, compartilhe suas ideias conosco e escreva "vínculo estoico" nos comentários. Se você é novo no canal, inscreva-se. Até breve. Fiquem com Deus.